Aprovado o projeto que eleva a pensão especial para portadores da síndrome da talidomida. Comissão aprova a proibição do uso de animais em testes para a fabricação de cosméticos. E SUS pode ser obrigado a oferecer ultrassonografia mamária. Boa tarde. O projeto que regulamenta a comercialização e o uso de fogos de artifício foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. O repórter Antônio Machado acompanhou a reunião da comissão e tem mais detalhes. Esta é a terceira comissão que aprova esse projeto aqui no Senado, não é isso, Antônio? Boa tarde, André. Boa tarde a todos. É isso. O projeto já passou pelas comissões de Meio Ambiente e de Assuntos Econômicos e poderá seguir diretamente para a Câmara dos Deputados se não houver recurso de 9 senadores para que a discussão seja feita em plenário. O texto estabelece, entre outras coisas, que é proibida a fabricação de fogos de artifício em zonas urbanas. O relator é o senador Antônio Anastasia. A preocupação fundamental do projeto, a coluna vertebral dele, é exatamente a segurança do usuário e também do fabricante, porque nós sabemos que os fogos de artifício eles têm uma importância econômica muito grande, mas eventualmente podem causar algum tipo de dano ou risco. Ele regulamenta muito não só a produção, a comercialização e o manuseio, ele de fato inibe de maneira muito clara a produção, proíbe totalmente sem as devidas autorizações, afasta das áreas que são populosas, inclusive na hora da exposição, do uso dos fogos e as distâncias são estabelecidas. E determina também que quando porventura nós tenhamos fogos de terraços em regiões mais altas, ele só poderá ser implementado por aquelas pessoas que têm uma certificação especial e de uma certificação própria de segurança, para evitar qualquer tipo de dano. A comissão aprovou também projeto do senador Dario Berger estabelecendo que o fornecimento de água, luz e telefone para entidades de utilidade pública, como escolas e hospitais, escolas públicas e hospitais públicos, só pode ser interrompido após 60 dias do aviso de não pagamento. Ficou para quarta-feira que vem o turno suplementar de votação do projeto que legaliza a união civil de pessoas do mesmo sexo, assim como o requerimento da senadora Gleisi Hoffmann de convite ao ministro da Justiça, Osmar Serraglio, para que compareça à comissão e esclareça a operação Carne Fraca. André. Obrigado, Antônio. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, participa daqui a pouco, às 14h, de audiência pública conjunta e interativa das comissões de Agricultura e de Assuntos Econômicos. Ele vai explicar as medidas tomadas em relação às denúncias reveladas pela Operação Carne Fraca da Polícia Federal. Você pode acompanhar a audiência ao vivo pela nossa página na internet ou pelo nosso canal YouTube/TV Senado. Comissão de Ciência e Tecnologia aprova a proibição do uso de animais em testes de laboratórios para a fabricação de cosméticos. O objetivo é coibir os maus-tratos e oferecer segurança jurídica para o país na exportação destes produtos. O senador Randolfo Rodrigues afirmou que a proibição do uso de animais nos testes de laboratório alinha o Brasil com as legislações mais avançadas do mundo. Ele apontou razões éticas e econômicas para a aprovação do projeto. Segundo ele, ficariam facilitadas as exportações de cosméticos para a União Europeia. Randolfo Rodrigues relembrou o episódio que desencadeou a pressão de entidades de defesa animal pela aprovação do projeto, envolvendo a empresa Royal Canin no interior de São Paulo, em outubro de 2013. O evento causou comoção nacional e chamou a atenção para os maus-tratos infligidos em animais em testes de laboratório. Na madrugada do dia 18 de outubro, cerca de 100 ativistas ocuparam o Instituto e retiraram do local 178 beagles, 7 coelhos. Na época, constatou-se toda sorte de maus-tratos. Eu queria, senhor presidente, só para registro, trazer neste meu relatório algumas das fotos. São fotos que mostram a crueldade em que animais eram tratados. Coelhos acorrentados, animais congelados e sacrificados até a morte. Enfim, as fotos do ocorrido, trazidas por ativistas, dão conta de até que nível pode chegar a crueldade
praticada com animais nesses exames laboratoriais. Eu acho que nós estamos dando uma segurança para o setor. Porque imagine, o Brasil é o terceiro mercado da indústria cosmética do mundo, terceiro. Movimenta centenas de bilhões de reais por ano. Imagine uma notícia de que os produtos cosméticos brasileiros estão sendo utilizados e fabricados a partir de maltratos e tal. Uma marca dessa inviabiliza o mercado. O projeto foi aprovado e agora segue para a Comissão de Meio Ambiente. A Comissão de Desenvolvimento Regional decidiu hoje realizar uma programação de debates e audiências para os próximos meses. Entre os temas aprovados, as obras sociais relacionadas a comunidades que foram removidas com a transposição do Rio São Francisco e ainda o desenvolvimento da região amazônica com o impacto da medida provisória 757, que criou taxas para a Zona Franca de Manaus. Os senadores também devem convidar os ministros das cidades, da integração nacional, do turismo e dos transportes, portos e aviação civil para falar sobre as prioridades de cada ministério. Vai para a Câmara dos Deputados projeto que aumenta a pensão especial paga aos portadores da síndrome da talidomida. A proposta, que eleva para R$1.000 o valor mínimo da pensão, foi aprovada agora há pouco pela Comissão de Direitos Humanos do Senado em decisão terminativa. A talidomida é um medicamento perigoso responsável pela deformação de fetos, atingindo principalmente os braços e as pernas. A droga foi desenvolvida na década de 50 e era usada como calmante, ansiolítico e também para controlar as náuseas de gestantes. Não podemos deixar de apoiar e, ao mesmo tempo, cumprimentar, dar os parabéns à iniciativa da senadora Sandra Braga, que contém responsabilidade e senso de justiça para com as vidas marcadas das pessoas portadoras da síndrome de talidomida. São 50 anos de luta que precisava ser resgatado agora na aprovação desse projeto que vai beneficiar todos vocês. Nós estamos todos atrasados no tempo. O que nós devemos às vítimas de talidomida é um pedido de desculpas. Segundo a Associação Brasileira dos Portadores da Síndrome de Talidomida, existem hoje no Brasil cerca de 1.000 pessoas com a doença e o reajuste da pensão não vai causar grande impacto para os cofres públicos. Nosso último reajuste foi em 93 e de lá para cá nós perdemos 60% do valor que nos é pago como pensão especial indenizatória e que é para nos auxiliar, porque nós temos várias despesas, né, com ter pessoas 24 horas para dar banho, para pôr comida na boca e tal, e os nossos valores foram muito defasados. A Comissão de Direitos Humanos também aprovou o projeto que cria a Política Nacional de Doenças Raras. A proposta, que já passou pela Câmara dos Deputados, será examinada agora pela Comissão de Assuntos Sociais do Senado. Mulheres entre 40 e 49 anos com histórico de câncer de mama na família podem ter mais um importante auxílio para o combate à doença. Além da mamografia, o Sistema Único de Saúde pode ser obrigado a oferecer de graça a ultrassonografia. A mamografia é oferecida pelo SUS de graça. Está na Lei de Prevenção e Combate ao Câncer de Mama de 2008. Apesar de eficiente, a mamografia pode não ser tão eficaz em mulheres jovens e com histórico familiar da doença. A densidade do seio pode impedir a visualização do nódulo. E é aí que entra a ultrassonografia, que não utiliza o raio-x e é considerado método complementar. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou a ultrassonografia, também gratuita no SUS, para as mulheres entre 40 e 49 anos, com elevado risco de câncer de mama, ou que não possam ser expostas à radiação. A matéria segue agora para o plenário do Senado. Eu acho que todos os métodos não invasivos para tentar um diagnóstico é extremamente positivo, sendo que no final, na dúvida mesmo, nós temos que fazer a biópsia, seja do colo do útero, seja do nódulo da mama. Todo bom profissional, ele sabe, quando um exame não é capaz de lhe ajudar no diagnóstico, ele tem que buscar outro meio mais eficaz. Câncer de mama é uma doença com maior incidência de morte em nosso país. Na região norte, então, é campeã e a gente precisa aprovar projetos que possam estar detectando com maior rapidez essa doença tão grave que acomete as mulheres brasileiras. Esta edição termina aqui. Outras notícias durante a programação ou na nossa página na internet, senado.leg.br/TV.
Você assiste em instantes à sessão plenária desta quarta-feira. Obrigado pela companhia e até a próxima.